Louva- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E sorria, porque Jesus te ama e nós também. Por isso que estamos aqui, rezando por ti, rezando por nós, rezando pela transformação das pessoas, para o nosso intuito com as nossas lives, os nossos vídeos de todas as semanas, é exatamente levar um pouco mais de paz, de alegria, de amor, de força, de fé, de coragem, de ânimo. No início da semana, para todos aqueles que realmente desejam viver uma semana mais tranquila, iluminada e abençoada. Então, mais uma vez, seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso tema de hoje é: alegrai-vos, não tenhais medo. Alegrai-vos, não tenhais medo. Tá. Alegrai-vos sim, porque a própria Bíblia, ela, em várias vezes, e também as duas palavras, alegrai-vos e não tenhais medo. Olha, a Bíblia está recheada dessas duas palavras. E é por isso que existe até uma música que me veio em mente aqui agora e que diz mais ou menos assim: alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Bonita essa música, né? Poxa vida, começando a semana com pensamento positivo, com fé em Deus, acreditando que essa semana vai ser linda e que essa semana vamos vencer todos os obstáculos. Isso é lindo demais, é bonito demais. Aqui, bom, coloca lá o seu copo com água, para que no final seja abençoado. Então eu quero começar com vocês aqui, porque estou aqui do lado de Nossa Senhora, a nossa grande amiga e companheira, aquela que desata todos os nós da nossa vida. Vamos sempre ter que nos lembrar dela, porque ela passa na frente, olha aqui, ó, dá para ver aqui ou não, hein? Dá para ver aqui a serpente? Ela passa na frente, Nossa Senhora passa na frente e pisa em cima da cabeça da serpente. E aqui é o seguinte, dá para ver que a cobra aqui, ela fez... Estou até com medo, olha só, estou até com medo de apontar o dedo muito perto assim, que ela deu bote, sabe? Não, mas está debaixo dos pés de Nossa Senhora, ela não pode se mexer. Ela tem um nó aqui, dá para ver que tem um nó? Aqui. Então, ó, a cobra, a serpente, o inimigo, coloca os nós na nossa vida e Nossa Senhora, um por um, vai desatando. Tá vendo a fita aqui? A fita não tem nenhum nozinho. Nossa Senhora, não importa qual nó que a serpente joga na nossa vida, qual for o nó, não importa. Se nós o apresentarmos a Nossa Senhora, ela vai desatando todos os nós, ó. E a fita da nossa vida se torna livre, se torna liberta. E é por isso que, então, eu quero contigo rezar esta Ave Maria, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, a desatadora de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a nós, e desatai todos os nós da nossa vida. Aqueles nós que nós sabemos que existe, os nós dos nossos vícios, da nossa pequenez, da nossa inferioridade, dos nossos medos, das nossas aflições, da nossa escassez, tantos medos que nós sabemos. Mas outros medos, outros nós, melhor dizendo, outros nós, que estão em nós não os reconhecemos, pensamos até que é normal, mas são nós sim,
colocados através do inimigo ou das crenças do passado em nossa vida, e que Nossa Senhora então possa nos livrar de todos os nossos nós. Eu não sei de onde você está vendo, de onde você está falando, mas você pode até colocar aqui qual é o nó que você gostaria que Nossa Senhora desatasse da sua vida. Qual é o nó? O que está lá emaranhado, atado, uma corrente que está lá, que te prende? Pode colocar aí, e depois no final nós vamos fazer uma oração de quebra também, né, com Nossa Senhora, de quebra também de todos esses nós, quebra e desfazer, porque esses nós são como correntes que nos prendem. Então coloca aí também o teu nó. Pode ser da família, pode ser da área da espiritualidade, da área da saúde, da área familiar, pode ser de um filho, de uma filha, de um pai, de uma mãe, pode ser doença, pode ser qualquer coisa que você vê que é um nó que precisa ser desfeito da tua vida. Enquanto você também vai pensando, vendo, nós vamos meditando sobre a palavra de Jesus, que está em Mateus capítulo 28, versículo de 8 a 15, que diz assim: Naquele tempo as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram ao sumo sacerdote tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram-lhe uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas, e assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então esse é um evangelho já no final do evangelho de Jesus. Aqui ainda está no 28, é o último capítulo de Mateus. Mas aqui ainda está bem no começo, o versículo de 8 a 15. Então o que é que aconteceu? Mas aqui é após a ressurreição. Vocês viram, notaram bem pelo evangelho que fala assim sobre a ressurreição, como é que aconteceu, né? Então, quem é que está falando hoje? Alegrai-vos e não tenhais medo, que eu estava falando lá no início. Quem é mesmo que está falando alegrai-vos e não tenhais medo? É o próprio Jesus. E ele disse o seguinte: ele ressuscitou. Então, quem participou bem da Páscoa, quem fez toda essa caminhada pascal, quem fez toda essa preparação do tríduo, quem viveu o tríduo pascal, então o Senhor aparece e diz para as pessoas: alegrai-vos, eu ressuscitei. Alegrai-vos, eu estou no meio de vós. Alegrai-vos, eu estou convosco. Se nós continuarmos a leitura deste, quem sabe nós podemos até fazer uma outra live na segunda-feira ou na outra, fazendo o seguinte, que Jesus diz: eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos, até o fim da tua vida, eu estarei contigo, eu não te abandonarei, eu estarei com você. Quem é que diz: eu estarei convosco todos os dias? Jesus.
E se Jesus está conosco todos os dias, então, quem é Jesus? Quem é Jesus? Primeiramente, quem é Jesus que ressuscita? Jesus é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, aquele que cura, que salva e que liberta. E quando ele nos diz o seguinte, alegrai-vos, é porque ele diz, eu posso fazer isso em você. Se você ficar comigo, se você tiver fé, se você tiver confiança em mim, se você for fiel a mim em todos os momentos da tua vida, como diz uma outra música, quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Quero ser fiel a ti, Senhor. Se eu for fiel a Ele em tudo, então eu posso me alegrar, que nada vai me derrubar. Nada vai me derrubar. Se eu sou fiel a Deus, se eu sou fiel a Jesus, se eu coloco em prática os seus ensinamentos, os seus mandamentos, então eu posso me alegrar. Porque a alegria vem da vitória. A alegria, quem tem alegria é quem vence. A alegria é um estado de vida de quem se sente bem. A alegria é o estado de vida de quem venceu alguma coisa. Não é um estado normal. O alegrai-vos é tomai posse, alegra-te por este acontecimento, porque o Senhor está contigo. O Senhor está comigo. Então eu nada temo. Olha aqui. Então eu nada temo. Por que eu nada temo? Porque o próprio Jesus que me diz, alegra-te, ele continua aqui dizendo, não tenhas medo. Você tem medo do quê? Olha que às vezes nós temos medo. Quando o Senhor nos diz, não tenhas medo. Veja hoje que diferença que essa live vai fazer na tua vida ou na vida de quem você mandar esse vídeo, porque essa live vai se tornar vídeo. E hoje à tarde já vai estar à disposição no YouTube, no canal lá da Cave. Você pode procurar o vídeo de hoje, você pode mandar para todas as pessoas, porque aqui o Senhor garante e Ele te diz, alegrai-vos, não tenhais medo. Medo de quê? Quantas vezes que a gente tem medo? Medo da repressão, medo daquilo que as pessoas podem dizer de nós, medo de perder alguma coisa, medo de perder amigos, medo de receber chacotas, medo de começar, medo de falar, medo de dizer, medo daquilo que os outros podem dizer de nós, medo de não nos sentirmos bem no lugar que nós formos, medo de ser o diferente. Quantos medos? Medo de investir, medo de começar, medo de falar, medos. Eu tenho medo de não conseguir. Eu tenho medo de não passar na prova. Eu tenho medo de dirigir. Eu tenho medo de andar de avião. Eu tenho medo. O medo parece que é uma das palavras que mais são usadas no vocabulário de muitas pessoas. Eu tenho medo. E o Senhor está te dizendo aqui, não tenhas medo. Eu estou contigo. Fica comigo, me peça, que eu te ajudarei. Então, para que ter medo? Medo de algo que eu vou fazer amanhã, medo de algo que eu vou fazer depois de amanhã. Quantas pessoas que vivem na ansiedade? O que é ansiedade? É o medo de algo que eu ainda vou fazer, ou algo que eu vou enfrentar, ou algo que vou ter que resolver no meu futuro.
Uma pessoa que é ansiosa, muitas vezes, ela fica procrastinando coisas para não fazer agora, para fazer depois, tem medo de encarar agora, tem medo de pegar o telefone aqui, ó, e ligar para a pessoa, ó, eu não vou fazer aquilo que você disse. Ou então quando alguém pega o telefone e liga para você, ó, você poderia fazer isso para mim? E o medo de dizer que não, depois não consegue fazer, depois se dá mal. Mas aí o medo, ó, vou pensar, depois vou te dar uma resposta. E não dá nem a resposta porque tem medo de falar que não. E o Senhor disse que teu sim seja sim, que teu não seja não. Ou que passar disto vem bem encardido. Então, não tenhas medo em dizer sim. Não tenhas medo em dizer não. Não tenhas medo em dizer vou fazer e vou fazer. Não tenhas medo em dizer não vou fazer e não vou fazer. Não tenhas medo de falar com a pessoa se você não gostou. Tipo assim, me vem em mente. Se um parente, um amigo te pediu alguma coisa emprestado. Pedir até dinheiro, vamos falar até dinheiro, pode ser até da família. Até tal dia eu devolvo para ti. Passou tal dia, passou outro dia, passou outra semana, passou outro mês, você precisa do dinheiro, mas você tem medo de ir lá dizer, fulano, lembra que até tal dia você disse que iria me devolver? Já se passaram tantos dias se você ainda não me devolveu o dinheiro ou aquilo que você tomou emprestado. Falar a verdade é dizer a verdade, nada mais do que a verdade, simplesmente a verdade. Não importa o que o outro vai dizer, não importa o que o outro vai sentir, não importa como o outro vai se sentir a teu respeito. O importante é que você usa da verdade, não tenhas medo. Não tenhas medo de ir lá e cobrar o que é teu. Não tenhas medo de ir lá e falar a verdade, mas nada mais do que a verdade e simplesmente a verdade. Olha só que coisa bonita, então, que o Senhor está ensinando aqui, hein? E aqui, tem outra palavra que eu achei interessante aqui. Isso agora é quanto à ressurreição. Aqui, então, olha aqui, ó. Reuniram-se com os anciãos e os sumos sacerdotes. E disseram, Jesus não está mais lá no sepulcro. Jesus que ressuscitou. E eles o que disseram? Com o dinheiro nós vamos abafar. Tá vendo como às vezes a gente entra nas injustiças? Como a gente é injusto? Como a gente se vende? Ou como a gente se deixa comprar por aquilo que promete? Né? Eu te dou tal coisa, mas eu preciso tal coisa. Eu te dou isso, mas você tem que fazer aquilo. Eu te ajudo nisto, porém no dia você sabe em quem que precisa. Não estou falando nada, né? Nada de nada aqui, mas você já entendeu, né? Tem sempre o homem da maleta preta andando por aí querendo comprar. E aqui Jesus está condenando tudo aquilo. Mas se eu não pego dinheiro deste e não sei lá do que, pelo menos este me ajudou. Jesus está dizendo aqui que se vender ou aceitar dinheiro é falcatrua e a tua vida não prospera. E se você quiser prosperar, não tenhas medo. Fica com a verdade, fique com aquele que disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Olha aqui que
Mas que ensinamento mais do bobo que deram aqui. Olha aqui, ó. Deram dinheiro para os soldados e disseram o seguinte: digam por aí que vocês estavam dormindo e os discípulos foram lá e roubaram o corpo do Senhor. Como é que, se eles estavam dormindo, como é que eles iam culpar os discípulos que foram lá? Se eles estavam dormindo, se eles nem viram nada. Mas eles não estavam dormindo. Mas aí, outra mentira maior ainda. Nós estávamos dormindo e quem veio aqui foram os discípulos. Como quem veio aqui foram os discípulos, se eu estava dormindo? Como é que eu vi que eram os discípulos que veio aqui? Que coisa esfarrapada, hein? É isso que Jesus condena: toda mentira, todo medo, todo engano, toda injustiça, toda falcatrua, toda compra e venda para conseguir alguma coisa a mais. Se vender. Porque quem se vende por dinheiro, olha lá se não é capaz de vender até a própria alma ao diabo, para conseguir alguma coisa na vida. Isto o Senhor condena. Mas já falei bastante aqui. Hoje vou resumir tudo isso aqui. Salve nós, hoje é o dia da alegria. Ações para aumentar e fortalecer a nossa fé. Anota aí. Primeiro, todos os dias ter um momento de oração. Kátia, depois você passa para eles assim, né? Ou dá para colocar... colocar no Facebook. Dá? Isso, ó. Então, primeira coisa, aí, né? Todos os dias tenha um momento de oração. Todos os dias. Se você quer ter uma fé forte, firme, uma fé de encorajamento, uma fé de determinação, uma fé de ação, uma fé de alegria, uma fé de vencedor, uma fé de guerreiro, sim, que luta, mas uma fé de vencedor. Então, todos os dias, um momento de oração. Segunda coisa, entregar a Deus os medos que você tem e pedir para que Deus os afaste de ti. Porém, contudo e todavia, aqui é o seguinte: quando você pede para Deus, para Ele tirar os seus medos, na verdade, entenda bem, não é tanto pedir para Deus tirar, é pedir para Deus te dar. Kátia, aqui eu coloquei uma coisa aqui, mas eu mudo. Você poderia mudar? Tá? E é o seguinte, então é pedir assim: Senhor, faça-me forte e corajoso. Em vez de pedir, Senhor, tira os meus medos. Não, muda aqui, ó. Senhor, faça-me forte e corajoso. Que aí eu luto. Que aí eu enfrento. Que aí eu encaro. Que aí não botei medo. Que aí, né? Faça chuva ou faça sol, eu vou enfrentar. Se me pedirem para fazer uma leitura na missa, eu vou encarar, eu vou fazer. E se eu errar? E daí? Mas pelo menos fiz. Se me chamarem para dar uma palestra, eu vou. Me preparo do jeito que eu posso me preparar, eu vou encarar. O que vai sair? Não sei, mas que eu vou. Sou forte? Sou corajoso?
Bonito isso, é lindo, oh meu Deus dos céus. E a terceira coisa, agora sim, a terceira coisa aqui, a primeira, a segunda e a terceira coisa. Reaviva a alegria da fé. Sorria. Acredite que você vai vencer. Se você sabe que você vai vencer, desde já alegra-te no Senhor. Alegra-te no Senhor. Então, desde já, não fale mais das coisas negativas, fale a partir de agora das coisas positivas. Eu era um fracassado, mas pela graça de Deus, agora sou um vencedor. Eu tinha escassez na minha vida, mas a partir de agora, em nome do Senhor Jesus, eu vou receber a graça da abundância. Eu era um desafortunado, mas agora, em nome do Senhor Jesus, eu creio e tenho fé que vou ser uma pessoa afortunada. E quando você determina a vitória, você começa a sorrir. Porque você, quem só vive as coisas negativas, é quem vive a Sexta-feira Santa. Mas quem vive a vitória, quem vive a alegria, vive o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição, o domingo da alegria. Por isso, meu irmão, sorria, Jesus te ama. E para aqui, né? Outra coisa que foi revelada aqui, viver então positivamente, pensamento positivo. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Você vai vencer. Então, não importa qual o momento que você está passando, não importa quais as dificuldades hoje, diga para a tua doença, para a tua dificuldade, para o teu problema, isto também vai passar. Em nome de Jesus, isto também vai passar. Porque Cristo ressuscitou, Cristo está vivo e prometeu positivamente que era para me alegrar, confiar e esperar que tudo isso iria passar, porque Ele estaria comigo. E Ele me disse, não tenhas medo disso, das dificuldades, não tenhas medo deste mal, não tenhas medo desta doença, não tenhas medo, porque eu estou contigo, eu ressuscitei para estar junto com você. Então acredite em Jesus ressuscitado, que traz verdadeiramente alegria para a nossa vida. Então, a partir de hoje, coloque alegria, um riso, um sorriso na tua vida. Fique mais tempo com o Senhor, em oração, todos os dias, e aprenda a ter confiança no Senhor. O resto é resto. E então, diante da tua vida, simplesmente acredite, tenha fé e torne-se um vencedor em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, eu te digo, sorria! Jesus te ama e beba. Eu gostaria que você fizesse o seguinte, Kátia. Depois aqui, eu vou colocar aqui os 2 copos de água, para nós depois brindarmos. Deus, Pai Santo e Todo-Poderoso, em nome do vosso Filho Jesus, que disse, pedi-vos será dado,
Então eu vos peço, Senhor, a nós que estamos participando desta live, a esta água que está aqui na nossa frente, que está aqui na minha frente, mas que está também aqui na frente do receptor, de onde os meus irmãos e minhas irmãs estão assistindo, estão vendo, coloque a água da alegria. A água da alegria, ou seja, que esta água faça a transformação, que esta água seja a água da Páscoa, seja a água da passagem, que esta água para os doentes traga saúde, para os tristes, alegria, os desesperançados, a esperança, para aqueles que estão com os caminhos fechados, caminhos que se abram, para aqueles que verdadeiramente estão em momentos difíceis, para momentos alegres, para os derrotados, que o Senhor conceda a graça da vitória, para aqueles que caíram, que o Senhor conceda a graça de se levantar, e assim por diante, que esta água seja assim por vós abençoada, através das nossas mãos, das minhas mãos sacerdotais. Deus abençoe a água e Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Kátia, faz favor. Aqui do lado. Aqui. Kátia, vamos brindar. Saúde a todos nós e alegria. Jesus te ama e eu também. E beba da água da vitória e da alegria. Amém!